Chegando aí. Já já vamos começar. Bom dia, pessoal. No Instagram já entrou. Tá bom o áudio aí, né? Aqui no Facebook também. Só dar um minutinho pro pessoal entrar aí. Bom dia, tia Dé. Pra mim. A gente vai dar sequência hoje, né? No nosso estudo bíblico que a gente tem feito toda semana. Online ainda. Estamos estudando esse livro aqui. Catecismo Nova Cidade. Hoje a gente vai responder a pergunta de número 30. Cada pergunta a gente respondeu durante uma semana, então são 30 semanas já estudando esse livro, né? Um ou outro dia a gente acabou respondendo mais de uma pergunta. Para a gente conseguir terminar até o final do ano, são 52 perguntas. Estamos chegando no final desse segunda parte do livro. O livro é dividido em 3 partes. E hoje a gente está na pergunta de número 30. Como vocês já puderam ver lá, né, que a gente postou até qual que seria. A pergunta que a gente vai responder é: o que é fé em Jesus Cristo? Então nós vamos tratar desse tema. Lembrando que a última pergunta que a gente respondeu é como podemos ser salvos. Então a gente vem falando um pouco sobre essa questão da redenção, da graça, né, do papel de Jesus Cristo nesse processo todo de salvação. E hoje a gente está nessa pergunta que é: o que é fé em Jesus Cristo? Amém? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as nossas falhas e transgressões. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos, ó Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós declaramos e te pedimos e desejamos tua presença. Tu és bem-vindo em nosso meio, tu és amado, desejado em nossas vidas. Nós te pedimos, prepara o nosso coração nessa manhã, prepara a nossa mente, o nosso entendimento para a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da tua escritura. Nós queremos aprender mais de ti e firmarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque não há outro além de ti, Pai. Nós glorificamos o teu nome, te entronizamos neste lugar e declaramos que só tu és Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, vamos lá. Bom dia aí, Ricardo, já está aí com a gente também. Todo o pessoal que está entrando aí vai entrando durante a manhã. Então a gente está nessa pergunta de número 30, como eu estava falando aqui no início, onde a gente vai falar o que é fé em Jesus Cristo. E a resposta que o livro traz, o Catecismo Nova Cidade traz, é a seguinte: fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou em sua palavra, confiar nele, recebê-lo
e descansar somente nele para a salvação que nos é oferecida no Evangelho. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Esses dias a gente estava, acho que não, nem esses dias não, acho que foi até ontem, ou sexta-feira, melhor dizendo, indo para Maringá, e a gente estava escutando uma playlist de músicas, e entre essas músicas entrou uma música do Raul Seixas, que chama Tente Outra Vez. E nessa música, que inclusive parece brincadeira, mas se dependendo de algumas teologias, daria até para tocar na igreja. Pelo que está sendo às vezes pregado e ministrado em alguns lugares. Mas ele diz o seguinte na música, logo no começo: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Quando a gente fala em fé, a gente pode abrir uma via muito grande. Pode se estender por um caminho enorme. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de pegar a estrada, e quando você vai, por exemplo, para São Paulo, tem algumas pistas que tem 4, 5 pistas até. A pista fica enorme, dá para andar um monte de carro. A gente andou, eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, eu peguei uma pista que era ali pro lado de Boston, e era gigante a pista, devia ter umas 6 pistas. Então, quando a gente fala em fé, de forma assim, generalizada, ela pode se transformar numa pista como essa, uma autopista, uma pista de velocidade aí em que você tem 6, 7 vias para percorrer. E você pode ser como o Raul Seixas, ter fé em Deus, que não é bem uma fé em Deus, a mesma fé que os cristãos têm em Deus. Ou você pode ter até mesmo fé na vida, como ele mesmo cantava, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Ou você pode ter fé no trabalho honesto, você pode ter fé em quem levanta cedo para trabalhar e conquista as coisas e tenta outra vez e insiste, como a música mesmo dele diz, e consegue e conquista as coisas pelo seu esforço, pelo seu trabalho, consegue comprar sua casa, consegue comprar seu carro, consegue ter uma vida boa, consegue ter dinheiro na conta, consegue talvez viver até uma vida em que você possa comer do melhor, do bom e do melhor dessa terra, pode ter bons amigos, fazer boas festas, se alegrar bastante com aquilo que você pode conquistar. Mas essa não é a via da qual nós estamos falando aqui agora. Porque nós estamos falando de uma fé especificamente em alguém, uma pessoa, que nos conquistou algo que não importa o esforço que eu possa fazer, não importa quantas vezes eu tente, não importa se eu tenha decorado a música do Raul Seixas e tenho ela como mantra da minha vida, eu tento outra vez todos os dias e não desanimo e continuo e levanto e persisto, e eu vou conseguir. Porque aquilo que Jesus Cristo conquistou, eu não sou capaz de conquistar. Aquilo que Jesus Cristo alcançou, eu não sou, pelo meu esforço, capaz de alcançar. Então não importa onde eu deposite a minha fé, se na humanidade, se na bondade, se nas pessoas boas, se nas pessoas que trabalham, se nas pessoas que acordam cedo, se nas pessoas que pagam os seus impostos, se elas fazem tudo direito, se elas não roubam, se elas não matam, se elas não ferem ninguém, ou se elas, enfim, só desejam a paz no mundo.
Porque nem elas são capazes de entregar aquilo que eu necessito e aquilo que eu preciso depositar em Cristo Jesus, que é a minha fé nele. Porque só ele alcançou isso. É por isso que essa via que se abre quando nós falamos em fé, para 6, 7, 8, 10, e se você pensar no tanto de religião que tem no mundo, e do tanto de deuses, como, se não me engano, Calvino dizia que o coração do homem é um fabricador de ídolos, uma fábrica de ídolos. Então não importa quantos ídolos e deuses e religiões essa pista possa abrir caminhos para ela. Quando nós falamos em salvação, essa pista fica extremamente estreita. E ela tem só um caminho. Ela tem só uma porta de entrada, que é Cristo Jesus. E a fé em Jesus Cristo, como nós lemos aqui, é a fé que reconhece a verdade de tudo que Deus revelou em sua palavra. O que ele revelou em sua palavra? O que ela revela a respeito? E eles confiar nela, recebê-lo. O que ela fala? Ela fala de homens e mulheres como eu e você, que pecaram, que estão condenados à perdição. Homens e mulheres que são inimigos de Deus, que habitam debaixo da ira de Deus, que aguardam a justiça de Deus para serem condenados. Mas que pela graça do nosso Deus, que pelo amor e misericórdia dele, ele entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter vida. Para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Porque é isso que significa a palavra salvação, resgate. Nós somos salvos, resgatados da condenação que cabia a nós. Nós somos libertos. Nós somos curados. Nós somos salvos. E essa salvação, a palavra também nos diz, ela vem por um único caminho, por uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E fé em Jesus Cristo é crer que ele é o Filho de Deus, que ele nasceu de uma virgem, que ele viveu como um homem nessa terra e sofreu e padeceu de todas as dores que eu e você padecemos, que ele morreu, que ele foi condenado nas mãos de Pôncio Pilatos, morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ele ressurgiu, e depois de ressurgir esteve com os seus discípulos e apóstolos por 40 dias, ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus depois de ser ressurreto, e está à direita do Pai, aguardando o dia que só Deus sabe, só o Pai sabe, em que ele voltará para buscar os seus filhos e filhas que creem nisso, que recebem isso, que confiam nisso, que reconhecem isso como verdade. A fé em Jesus Cristo não é como um refrão de uma música, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É algo mais profundo, que passa pelo nosso reconhecimento pecaminoso, que passa pelo nosso arrependimento e que passa pela nossa confissão em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. O Jonathan Edwards, quando ele vai comentar esse tema, ele diz o seguinte: a melhor, mais clara e mais perfeita definição da fé que justifica, que essa é a fé em Jesus Cristo, que nos justifica da nossa situação pecaminosa e que guarda a maior consonância com a Escritura que eu possa imaginar, é esta: fé é a alma
que fé é a alma abraçar inteiramente a revelação de Jesus Cristo como nosso Salvador. É aquilo que agarra ou se agarra em Jesus como nossa única saída, como a nossa única esperança. Ele vai dizer que a palavra abraçar é uma expressão metafórica, mas acho que é a mais clara do que qualquer outra expressão. Chama-se de crer, porque crer é o primeiro ato da alma ao abraçar uma narrativa ou revelação. E abraçar, quando se está familiarizado com uma revelação ou algo que se declara, é propriamente chamado de crer do que de amar ou escolher. Olha como ele vai trabalhar isso. Quando se fala apenas de uma pessoa, seria mais propriamente chamado de amar. Quando se fala a respeito de um presente, uma herança ou recompensa, seria chamado de receber ou aceitar. Esta definição poderia ter sido expressa nas seguintes palavras: fé é a alma aderir e aquecer inteiramente a revelação de Jesus Cristo como nosso Salvador. Ou fé é a alma abraçar a verdade de Deus, revelando Jesus Cristo como nosso Salvador. Ou ainda, fé é a alma aquecer inteiramente e depender da verdade de Deus, revelando Cristo como nosso Salvador. Fé é quando nós reconhecemos e nos entregamos por completo por aquilo que Jesus Cristo é e fez por nós. Nós passamos a viver por Ele, como disse Gálatas. Não vivemos mais nós, a nossa vida, aquilo que nós somos, pensamos ou imaginamos, mas passamos a caminhar com Cristo Jesus. E a verdade que Ele nos revela é que transforma a nossa mente, transforma o nosso ser, transforma a nossa atitude e nos faz imitadores de Cristo nessa terra. Aqueles que buscam ser discípulos, e o discípulo nada mais é do que um imitador do seu mestre. Nada mais ele deseja é parecer com o seu mestre, é parecer com o que o seu mestre, como o seu mestre fala, como o seu mestre age, o que o seu mestre faria nas situações que ele vive no cotidiano da sua vida. É agir como o mestre age, é viver como o mestre vive, é falar como o mestre fala, é amar como o mestre ama. É a fé que transforma o nosso coração. Que nós nos agarramos a Cristo e confiamos na sua palavra. Confiamos na Escritura. Confiamos no que a Escritura diz a respeito dele. Não como uma mera história. Não como um conto de fadas. Não como qualquer outro documento religioso de qualquer tipo de fé ou qualquer tipo de religião, mas como a palavra do Deus Redentor, como a única esperança, como o único caminho, como a única certeza que nós temos nessa vida. O Jonathan Edwards ainda vai finalizando dizendo o seguinte: na fé, a alma inteira concorda e confia na verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Aqui, a verdade não é subjetiva. Não é, essa é a minha verdade, fique com a sua verdade, ele fique com a verdade dele, o outro com a verdade do outro. Não. Aqui não há subjetividade. Não existem vias. Como uma autopista com 5, 6, 7, 8 vias. Aqui existe uma única verdade. Ou você se agarra nisso, ou você se afunda. Não há opções variadas. E ele diz: na fé, a alma inteira concorda e confia na verdade, abraçando-a para si, como a sua verdade.
Essa verdade de Cristo passa a ser, da palavra dele, de Deus, passa a ser a minha verdade. Por isso que eu me guio por ela, por isso que eu passo a viver por meio dela, por isso que eu caminho com ela. Porque eu deixo todas as outras vias das quais eu corria. Eu deixo os outros caminhos. Eu deixo todas as outras possibilidades de fé e passo a ter uma que é a minha, que eu me aproprio dela, que é a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: existe toda uma entrega da mente e do coração. E essa revelação, fechando com ela, aderindo a ela, com a crença e com a inclinação e o afeto. Há uma redenção, uma rendição, melhor dizendo, completa a essa fé, em amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. O John Yates, que a gente até estudou algumas vezes aqui, nessas 30 semanas que nós já estamos, eu gosto muito dos comentários que ele tem feito nesse catecismo. E ele vai falar o seguinte: algumas vezes indago se entendemos realmente como é grande a palavra salvação. O que significa ser salvo? O que é o significado da salvação? E essa indagação que ele faz, ela é muito importante. Porque por muitas vezes nós tratamos isso como algo banal, algo da qual se ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E algo que é quase uma moeda de troca nesse relacionamento em que nós temos com Deus. Mas quando ele vai descrever, John Yates vai falar, olha o que ele diz, o que significa isso. Ele diz o seguinte, né, qual que é o significado da salvação? Ele diz, quer dizer estar seguro. Como é que você pode se sentir seguro em algo que pode te escapar pelas mãos a qualquer momento? Como é que você pode se sentir seguro se você trata salvação como algo que se vai facilmente, da noite para o dia? É por isso que ele traz essa afirmação logo no início. Algumas pessoas não conseguem dar a grandeza que há nessa palavra, nessa expressão, teologicamente falando, não só na linguagem, mas na expressão que ela tem, ou na força que ela tem, dentro do significado teológico que ela tem. A salvação significa segurança. Estar seguro. Seguro em quem? Nas minhas atitudes, nas minhas capacidades, na minha bondade, no fato de eu ser cristão, membro de uma igreja, dizimista, ofertante, ou no fato de eu estar nas mãos de Cristo Jesus? Ou no fato de eu estar nas mãos do pastor que vela pelas suas ovelhas e que diz que das mãos dele, nenhuma daquelas que o Senhor entregou a ele se perde? Que tipo de segurança nós temos quando nós falamos em salvação? Nós perdemos um ente da nossa família essa semana. Minha avó se foi na sexta-feira agora, 2 dias atrás. Ontem, inclusive, foi o enterro dela. E nós estávamos falando do exemplo que essa mulher foi de fé.
a segurança que ela tinha na salvação que ela havia encontrado em Cristo Jesus. Ela tomou essa verdade para si. Viveu isso de forma plena. Nunca cogitou, nunca passou pela cabeça dela a insegurança de não ir para o céu. Desde o momento em que ela encontrou-se com Cristo, que Cristo a encontrou e a tomou, e a alma dela abraçou essa verdade. A salvação tinha sentido para ela. Era a razão da vida. Porque isso é o que a salvação precisa gerar. Segurança. Independente das dificuldades, e é uma mulher que teve muitas dificuldades na vida. Independente das lutas, independente das batalhas, independente das perdas e ganhos, independente do que você sofre, independente do que Deus tirou, e às vezes tirou mais do que deu. Às vezes tirou mais, ou tira mais do que dá. Ainda assim, nada disso do que era tomado ou dado se comparava ao que ela havia ganho, que não era possível ser tomado mais, que era a sua salvação. Quando nós nos apegamos a isso, e não com racionalidade, por mais que isso mude a nossa mente, mas pela fé, que é gerada em nosso coração por Deus, que é reafirmada pelo Espírito Santo, que nos faz andar não por vista, mas por fé, que nos faz crer, ainda que não tenhamos vivido com Cristo, não tenhamos visto com os nossos próprios olhos, não tenhamos tocado as suas chagas como Tomé tocou, ainda que não tenhamos passado por tudo isso, como ele disse para Tomé, que passou a crer a partir do momento que tocou nas chagas dele. Bem-aventurado aqueles que crerão sem ver, sem ter que me tocar a minha carne. Nós cremos em Cristo Jesus, porque a palavra que conta a história dele, que revela quem ele é uma verdade no nosso coração. Ela nos traz segurança. Ele vai dizendo ainda qual o significado, ele fala sobre isso, sobre ser seguro, mas ele também diz, significa estar curado, significa ser perdoado, significa ser adotado, significa ser feito íntegro. É uma grande palavra, ele diz. Quer dizer que fomos restaurados em nosso relacionamento com Deus, foi-nos dada vida com Deus agora e foi dada a dádiva da vida eterna com Deus no céu para sempre. A morte foi vencida. Não é algo que ganhamos. Veja o que ele diz. Portanto, é muito grande a salvação. A salvação é um dom de Deus. Presta atenção no que ele vai dizer agora. Não é algo que ganhamos por esforço ou merecimento. Ainda que esse seja o jeito que muitas pessoas pensam a esse respeito. Não é algo que possamos atingir, mas algo que temos de receber. Então aqui o hino do Raul Seixas cai por terra. Não é pelas tentativas que nós tentamos, mas é algo que nós recebemos. E olha como ele
olha o que ele vai dizer. Necessitamos entender isso desde o começo. Porque se eu não entendo isso no começo, existe uma grande possibilidade de eu ir distorcendo isso no caminho e abrindo tantas vias, que talvez eu erre a saída no final da minha vida, achando que eu estou seguindo o caminho correto. Lá em Gálatas, que a gente leu, capítulo 2, versículo 20, eu queria ler um pouquinho, voltar nesse texto e ler um pouquinho antes do 20, porque o 20 faz parte de um grupinho de versículos, que é quando Paulo fala que ele repreendeu Pedro, porque Pedro foi visitá-lo em Antioquia, e quando ele chegou em Antioquia, Pedro começou a fazer diferença entre gentios e judeus. Começou a não querer se misturar com os gentios, porque eles não eram judeus. E eu queria ler do versículo 11 em diante, que ele diz assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que ele está dizendo, resistir face a face? Que ele bateu boca com ele ali, olhou nos olhos dele e resistiu ele, porque ele se tornou alguém que era cabível de repreensão, precisava ser repreendido. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, alguns com quem o Tiago havia enviado, judeus, comia com os gentios. Então assim, Pedro chegou primeiro, encontrou Paulo, conheceu a igreja de Antioquia. Nossa, glória a Deus, que igreja maravilhosa. Paulo, que trabalho lindo que está sendo feito. E comia e bebia com os irmãos gentios, gregos, que estavam ali. E todos eles comemorando aquilo que Jesus estava fazendo. Mas aí chegaram alguns da parte de Tiago. Chegaram de onde? De Jerusalém. Vieram também para conhecer a igreja, conhecer o povo. E esses eram judeus. E quando eles chegaram, Pedro falou: opa, chegou alguns judeus. Se juntou a esses judeus e deixou de lado os gentios. Não porque eles eram só amigos, porque ele aquela questão de misturar gentil com judeu. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, que eram os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, a quem Paulo havia sido ungido junto, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Juntou os gentios, juntou os judeus, Barnabé inclusive. E ele disse: se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é pela obra da lei que ele é justificado. Lembra que o John Yates estava falando aqui, ele estava falando? A gente precisa entender isso desde o começo. Porque se você não entender no começo, pode ser que talvez você seja pego como Pedro, em algum momento da vida. Pode ser que em algum momento da vida, por um descuido qualquer, você possa achar que a sua justificação talvez não tenha vindo de Cristo, mas do fato de você ser membro há 30, 40, 50, sua família ser de pai, vô, você ser bisneto de missionário que veio sei lá da onde para evangelizar não sei onde. Como se isso fosse um DNA que te garante a salvação.
E a pergunta que nós estamos respondendo é: o que é fé em Jesus Cristo? E olha o que ele vai dizer agora na sequência do versículo. Ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O que é a fé em Cristo Jesus? A fé que nos justifica, a fé que nos faz filhos e filhas, a fé que perdoa os nossos pecados, a fé em Cristo Jesus que nos salva, que nos redime, que nos restaura, que nos une à família de Deus. E ele vai dizendo ainda: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Não há diferença aqui, Pedro está dizendo. Não adianta você deixar de andar com nós gentios aqui agora, os gentios aqui agora, porque ele na verdade era judeu também, Paulo, e se juntar com esses que acabaram de chegar, que também são nossos irmãos, e entrar em conchavo com eles, achando que por serem descendentes da lei, vocês serão mais justificados do que esses irmãozinhos aqui de Antioquia. Ele vai dizendo ainda: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora nós vamos entrar no versículo que a gente está usando, perto dele, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa vida que eu tenho em carne, que está aqui, que um dia se cessará. Essa vida agora, deste momento, não a futura. Esses anos, os meus 40 anos, os 85 da minha avó, os sei lá quantos anos eu ou você vamos viver, esta vida já se vive em Cristo Jesus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Olha o que ele diz: que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quando eu tento justificar as minhas obras, por isso que é importante que ele diz aqui, entender isso desde o começo, porque se eu tento justificar essa segurança e a minha salvação nas minhas obras, naquilo que eu sou capaz de fazer, o que o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui, que então Cristo morreu em vão. Não por mim, e não por ele, como ele mesmo disse. Porque ele sabia desde o início, mesmo como judeu que era, que a salvação vinha pela fé em Cristo Jesus. Pela fé que ele tinha em Cristo Jesus. O John Yates ainda vai dizendo: a salvação, ele diz, pode vir instantaneamente, como ocorreu com Zaqueu quando Jesus entrou em sua casa e Jesus disse para ele: hoje mesmo entrou salvação nesta casa.
pode vir em um momento de reconhecimento e fé. Mas olha o que ele diz, mas é algo vivido no curso de uma vida inteira. Essa transformação que é feita em um momento, pode ser em um momento como foi feita com Zaqueu, mas ela reflete na vida inteira da pessoa. Toda a sua caminhada nessa terra vai refletir essa segurança que você tem em Jesus. Por isso que eu estava citando a minha avó. Você olhava para ela, a vida dela inteira, você via a segurança que ela tinha em Cristo. Durante os bons momentos da vida, como durante os momentos mais difíceis. Durante os momentos de alegria, como nos momentos de tristeza. O John Yates conta uma história aqui que eu acho bem interessante para ilustrar isso. Ele fala sobre um velho bispo inglês que caminhava por uma rua de Londres. Quando um pregador da rua lhe disse: "O senhor já foi salvo?" Um evangelista estava na rua pregando. "O senhor já foi salvo?" E a resposta do velho é bem significativa. Ele diz assim, que de acordo com a história, ele parou, pensou, em seguida disse de um jeito gracioso: "Sim, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo." Porque o que ele está querendo dizer com isso é que ele podia olhar para trás, para o momento em que depositou sua fé em Cristo e voltou-se para Ele em fé e esperança, experimentando a salvação. Ele podia olhar para o momento da sua vida lá atrás e lembrar-se o momento em que o Jesus o salvou, o momento exato que ele foi resgatado. Mas ele também falava sobre o fato da vida que ele tinha e que ele experimentava essa salvação todos os dias, ao levantar, ao acordar e se lembrar que Jesus o havia salvo. E mais do que isso, algo que ele experimentaria ainda mais plenamente quando estivesse com o Senhor na vida futura, onde não haveria mais dor e nem rompimento algum. A salvação, John Yates vai dizer, começa quando Deus abre nossos olhos para começar a entender quanto precisamos de Cristo. É uma revelação da nossa real necessidade que nós temos de Cristo. Não é de um bem material, não é por isso, não é dessa forma. Porque para isso nós temos a filosofia do próprio Raul Seixas, que nós falamos aqui. Tenta outra vez, levanta a sua cabeça, vai para cima que você vai conseguir. Isso que nós estamos falando não depende única e exclusivamente de Cristo. E ele diz assim: enquanto pensamos que podemos salvar a nós mesmos, o caminho se mantém fechado. Ser salvo é como estar no meio de um afogamento e perceber que nós não podemos nos salvar e que nós precisamos de alguém que nos socorra. E que se nós nos largarmos ou desgarrarmos de quem está nos salvando, de quem está nos resgatando, nós nos afogamos. O John Yates diz uma coisa que eu acho extremamente, e a gente já vai seguindo para o encerramento. Quando alguém, eu até posso fazer assim, quando alguém perguntar para você, mas qual é o meu papel na salvação? Com o que eu contribuo? Que contribuição que eu posso dar? Qual é a minha contribuição nesse processo? Estou fazendo essa pergunta, ele não faz essa pergunta, mas a resposta ele tem. Ele diz assim: a única coisa com que consigo contribuir para a salvação é a minha própria natureza pecadora. É o fato de eu ser pecador. Não é o fato de eu fazer ou ter qualquer obra, ou achar que eu sou santo de alguma forma. De eu fazer qualquer coisa boa. É o reconhecimento da minha real
situação de pecado e do tanto que eu preciso me arrepender. Essa é a nossa contribuição. Trata-se de irmos a Deus consciente de nossas humildes necessidades. Irmos em fé, arrependidos de nossos pecados e colocados diante de Deus a percepção de que precisamos dele. Esse é o começo da salvação. É quando eu reconheço que eu sou pecador e deposito a minha fé em Cristo Jesus para ser salvo. E deposito a minha esperança. Deposito nele a minha segurança. Como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Quando nós falamos de fé, podemos abrir vias e vias e vias e mais vias. Mas quando nós estamos falando de uma fé salvífica, redentora, só há um caminho. E essa fé precisa ser em Jesus Cristo. Foi essa a mensagem dos apóstolos. Quando Pedro prega em Atos capítulo 4. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. A salvação vem por meio única e exclusivamente de Jesus Cristo. O que é fé em Jesus Cristo é depositar nele a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de resgate, a nossa esperança de redenção. Ele é a nossa segurança. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Nós te agradecemos nessa manhã porque o Senhor tem trazido grande revelação a respeito da tua salvação. Da salvação que o Senhor tem para os seus filhos e filhas. Nós te louvamos e exaltamos, porque ela tem chegado até as nossas vidas. Porque essa revelação do nosso pecado, do quanto nós precisamos de Ti, Senhor, chegou até nós, porque o Senhor nos deu a possibilidade de nos arrependermos. E hoje nós caminhamos na segurança que há na fé em Cristo Jesus. Depositamos em Ti a nossa esperança, depositamos no Senhor a nossa salvação. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Senhor e não há outro além de Ti. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a única porta, Tu és a resposta que nós procuramos, que a nossa alma anseia, e nós nos agarramos a Ti, com essa certeza que o Senhor tem nos resgatado e nos salvado, Pai. Nós te louvamos nessa manhã e te exaltamos por isso. Engrandecemos o teu nome e declaramos que só tu és Senhor nas nossas vidas, Pai. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos e filhas nessa manhã. Que eles possam ter um domingo abençoado na tua presença. Uma semana repleta da sua presença, que é a bênção maior que nós podemos ter nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Aproveitem o domingo. E semana que vem a gente volta a se falar. Quarta-feira, 8 horas, nós temos o discipulado. E domingo, todo domingo, 10 horas da manhã, a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre as Escrituras. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.